Gente, finalmente, eu e o Baiano que estamos aqui, conseguimos sincar. Tentamos isso na sexta-feira passada, na hora que ele estava disponível, caiu energia elétrica aqui na região de Benfica Rocha, né, São Francisco Xavier, onde eu resido. Só voltou na madrugada seguinte, então acabou que não teve como a gente fazer esse trabalho. Muito grato aí que você conseguiu, Baiano, abrir um horáriozinho, tá, né, agora na segunda-feira, para a gente poder manter o ritmo, né, de um 5 por Nossa, semana, que isso é importante, para a gente poder dar um fluxo a esse trabalho, né? E vamos direto ao assunto. Vamos fazer logo um check-in para sentir como é que você está chegando. Eu estou chegando, eu tô alternando, eu acho que você deve estar parecido comigo, eu estou entre 220 e 440. Mas eu estou assim porque a gente plantou tantas coisas bacanas, tantas coisas bacanas estão literalmente, né, brotando, né? E ao mesmo tempo que elas estão brotando, elas estão convergindo, fazendo pequenas pororocas, vamos botar assim. sim. E como alguém como eu, né, que faz que é uma espécie de guardião do kernel, vamos botar assim, né, do protocolo, do VR, eu fico, obviamente, fazendo toda a dinâmica de sustentar energeticamente o campo, né, facilitar as coisas, etc. Isso parece pouca coisa, mas não, é coisa pra caramba. É muito trabalho que você faz, né? Mas eu tô assim, super. Tô me sentindo um garotão de 20 e poucos anos, né? Só pra você entender. Então, assim, eu tô super excitado com tudo isso. Não vejo a hora da gente sabe, ir materializando os nossos marcozinhos. Já fizemos o primeiro marco, que foi a Desconferência 404, de rede, forma descentralizada para distribuída, né? Lançamos a geradora, que é esse ambiente que a gente vai conversar a partir dele. Pô, sensacional. Temos o evento de final de ano, que a gente vai falar na quarta-feira agora, que vai ser 29 de novembro, em suma. Então eu tô, assim, cara, maravilhado com esse fluxo, entendeu? E ao mesmo tempo respeitando, sabendo como é que é como é que é a história para quem está numa startup ou numa corporação, enfim, como você, como o João, né, tendo que lidar, apagar incêndios, resolver as coisas, etc. Então, tô bem, cara. Chego bem, tô bem, passo para você. Fica à vontade. Chego bem, também chego bem animado, na segunda-feira, normalmente a energia tá lá no alto. Na verdade, minha energia sempre tá lá no alto, é difícil não tá. E como você é ligado 220, né, ou 440, como você falou, vamos nessa, né? Vamos nessa aí, vamos para mais um sync up aí. E vamos que vamos. Caiu, não? Alô? Não, eu não tô te ouvindo. Se você tá E falando, eu não agora? tô... Tá me ouvindo Agora, agora? Opa, compartilha a tela. show. Vamos dar uma atualizadinha da data aqui, né? Porque nós estamos falando aqui de hoje, dia 11 de novembro, certo? Certo. Então, vamos aqui atualizar a data. A Denise vai conseguir chegar com a gente? Você sabe dizer? Deixa eu convidar ela aqui. Eu acho que ela vai curtir muito ver essa originação básica. Sim. Presentes eu, botar baiano. Vamos esperar se ela aparece aí. Bem, então, querido, a pergunta que eu fiz para ela é a pergunta que eu faço para você, tá? A gente fazer esse registrozinho que é sempre muito bacana, né? Qual é o fato, né, mais longínquo, o acontecimento, fato, contexto, sei lá, mais longínquo, que pode, como o caso dela aí na infância, coisa e tal, que você liga com com o lançamento da Clever, né? De você estar ligado à Clever. Você, obviamente, que é tecnologia, mas fica à vontade aí, né? Deixa eu preparar aqui isso aqui para já começar a fazer o registro. Fica à vontade. Então, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode ir. Então, na verdade, até comentei, né, que na nossa última meet eu comentei isso, né, que eu acho que eu vou puxar até de antes de mim, né? Vou buscar do ancestral meu, né? Eu tive um tataravô, né, que se chamou Ernesto Carneiro Ribeiro.
E ele foi um dos primeiros negros, né, a se formar em medicina e ser professor da UFBA, né, professor da Universidade Federal da Bahia. E ele foi professor nada mais nada menos que de Rui Barbosa e grandes outros intelectuais que surgiram, né, por aí. Ele era mentor, né, dessa turma, né. E Qual o porque nome o dele? Tive um Ernesto, tataravô. Ernesto Ernesto? Carneiro Ribeiro. Olha só, cara. Ernesto Carneiro Ribeiro. Se você pesquisar no Google, vem fácil, Cara, porque esse nome não me é estranho. tem Realmente não é. escola com o nome dele, tem em Né? toda a capital tem uma escola Carneiro Ribeiro, o Ernesto Carneiro Ribeiro, pública, né, normalmente, em homenagem. Você falou que é o primeiro negro, né? O primeiro Um dos negro. primeiros, não chegou a ser o primeiro, acho que teve alguns antes, mas foi daquela turma ali dos primeiros, né? Os primeiros negros se interessaram por estudar, expandir a mente, né? No sentido de que eram oprimidos, né? Pela recém saída da escravidão, então não tinham muitas oportunidades, mas aqueles que eram mais resilientes, né? Terminavam buscando realmente, né? E com muita luta, né? Imagino eu, o estudo, né? Porque imagino que não era fácil, até imagino um ambiente acadêmico nessa época, tendo uma pessoa muito diferente ali como um negro, né? No meio deles. Posso botar assim? Um dos primeiros negros se enveredou por uma vida acadêmica de estudos, é isso? Mais ou menos isso. Dá para você pesquisar ele aí no. Deixa eu até dar. Ah, eu vou botar link aqui, com certeza. E aí você ficou, obviamente, em família e ficou sabendo disso, né, Baiano? Porque eu tenho uma tia, né? Minha tia Jaci, que foi pedagoga a vida inteira. Já nos despediu desse plano, não está mais aqui entre nós, só em espírito, né? Acredito. E espírito no sentido da obra dela, né? Tudo que ela fez, ela deixou uma escola, né? E eu acho que ela também se inspirou, né? Nesse tataravô, também se interessou em estudar, também se interessou em ser professora. Sempre foi uma excelente professora. E, e por que eu ligo tudo isso a Clever, né? Porque a história da Clever passa por isso, né? Em algum momento da minha vida, eu fui professor também, né? Até gostaria de voltar a ser. Mas eu também fui professor, né? E sendo professor, eu conheci o Dio, né? Nosso CEO, né? O Diógenes. Ensinei ele a programar em Java na época, né? Lá num programa de num programa de educação, eu diria que é num programa de inclusão social, né? É por isso que eu já comentei, até, né? Acredito realmente nesses tipos de movimento, né? Porque foi num programa de inclusão social que a gente se conheceu, né? Eu e o Diógenes, né? O Dio, Hum. CEO da. Mas antes da gente chegar aí, porque você já foi lá na frente, eu queria muito explorar um pouquinho mais o encadeamento das Eu estou coisas fazendo todas um que a gente link, falou. né? Estou fazendo um link desse antepassado, dessa veia de estudos, de vida acadêmica, de buscar, né, E aí você conhecimento. falou que o seu tataravô ele influenciou muito uma tia sua. Qual era a tia que influenciou? É Jaci, Jaci. Jacy. Toda a minha J.A. família, parte de mãe, é tudo. Os nomes são todos indígenas. Minha mãe é Iraci, minha tia Jaci, Que maravilha. Adelice, são todas índias. A tia Jaci, né? Jaci Lemos Carneiro Ribeiro, mesmo sobrenome do Olha aí. Ernesto Ribeiro. Jaci Lemos Carneiro E, Ribeiro. o que que ela fez exatamente, Carneiro Ribeiro? Ela foi pedagoga, foi professora, né, a vida inteira. Ribeiro, como eu trocado. Tá, pode deixar que eu. É. Acho que melhor até tirar o Lemos, deixa só Carneiro Ribeiro mesmo, que é como ela é conhecida mesmo. Jaci Lemos Carneiro Ribeiro. Eu achei incrível botar o nome completo aqui. Ah, deixa então. Não. A influência de uma tia, Jaci Lemos Carneiro Ribeiro, pedagoga, né? É professora, né? Professora. Pedagoga que, tipo assim, ela que foi o contato, você teve o contato com ela mais efetivo, né? Que você ficou sabendo mais do seu tataravô. É isso? Mais ou menos a relação?
Foi através dela que eu conheci a história do meu tataravô, né? E talvez eu nunca tinha me tocado para isso, né? Mas até aqui através do Rerê, a gente conversando, as coisas que vinham vindo, eu falei, pô, eu já tinha essa veia, né? De talvez essa veia de querer ensinar, de ter o amor por ensino, né? É realmente algo que toda vez que eu faço, faço com amor. Lógico que a gente precisa de dinheiro e tal, mas É. é algo que ensinar vai um pouco além ali. Eu trabalho muito, toda vez que eu fui trabalhar como professor, eu trabalhei muito mais do que o que eu ganhei, o que eu era o que me era pago para eu fazer, vamos dizer assim, né? Eu ia muito além por amor mesmo, não é porque alguém me pedia ou porque precisava, mas é por amor de ensinar, né? Por gostar de ensinar, por gostar de passar o conhecimento, porque dá uma satisfação muito grande você passar o conhecimento, as pessoas conseguirem se socializar melhor, né? Quando eu tinha uns Quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, já que você quer entrar nessa parte assim, de começar do início, né, daí, da minha vida mesmo, né? É, Quando, exatamente, porque quando eu eu quero. tinha. Eu achei É, sensacional você ir pro seu tataravô, entendeu? Achei incrível é, isso. Eu tô quando, pedagoga que porque apresentou o universo como eu lúdico do. comentei aqui do Rerê, teve algum momento que a galera falou de ancestralidade, né? Eu falei, pô, é mesmo, eu já tinha essa ancestralidade do ensino, né? De gostar de ensinar, gostar de passar conhecimento. Já estava lá no meu tataravô, minha tia, né? Então, assim, já tem na família, né? Esse negócio de querer ensinar, de querer passar o conhecimento, né? Com 8 para 9 anos, lá a gente, de maneira bem simples, mas lá no Rio Vermelho, em Salvador, tinha uma babá, né, que cuidava de mim, e ela não sabia ler e escrever. E aí eu ensinei ela a ler e escrever, né? Foi a primeira vez que eu tive um contato com o ensino, né? E eu, pequeno, ensinei. Ela já era uma coroa, eu não lembro a idade dela, realmente. Minha mãe talvez tenha mais detalhes sobre isso. Mas dali eu acho que também foi um outro contato, talvez aquilo também ficou na minha, né? Eu nunca me toquei disso, mas talvez ficou, né? Essa experiência de, pô, é gostoso ensinar, né? Eu lembro que ela ficou muito feliz, que ela conseguia pegar ônibus, ela conseguia, né? Ela mudou a vida dela, conseguir ler, conseguir escrever e ler, né? Mudou a vida dela, né? E eu era pequeno, Então, realmente. Eu tinha sendo que acabado de com. ser alfabetizado, na verdade, né? Logo depois, ali. Eu lembro da idade, porque eu lembro que foi no Rio Vermelho, num apartamentinho que a gente morava, que eu lembro muito bem, assim, meus irmãos ainda não existiam, né? Foi antes dos meus irmãos existirem. Quer dizer, minha irmã ainda não existia, então foi com certeza antes dos 8 anos, meu irmão já, né? Meu irmão já existia. Meu irmão, quando eu fiz 6 anos, ele nasceu. Então, mas foi por aí. Foi antes, entre meu irmão, Não, foi até antes, cara, de sair. Talvez um pouco antes. Talvez 7 anos, 7 para 8. Mas, enfim, foi por aí. Eu lembro que eu ensinei essa menina e Eu lembro que mudou a vida dela e isso me deixou feliz. Tipo assim, Era uma menina ou era uma senhora? eu acho que era uma senhora. Eu acho não, era uma senhora. Ela já tinha idade já. Eu só não lembro a idade. Quantos anos ela tinha, assim. Não lembro. Vou ter assim, tá? Sendo E que com. isso me deixou muito satisfeito, né? Muito, muito feliz, né? Eu fiquei feliz de ter ajudado ela, né? Assim, nesse sentido. Ter ajudado ela a aprender a ler e escrever. Eu lembro lá no Bosque do Vermelho também. Agora eu lembro que eu gostava de ajudar os porteiros também. Nisso. Fascinante, Baiano. E Cara, aí acho fui, incrível esses fui, mapeamentos aqui. Fala, pode fazendo falar. minha vida, né? Fui evoluindo meio que nesse caminho, né? De gostar de ensinar, né? Gostar de e mergulhei enfim, estudei, fiz faculdade. Eu sempre fui bom aluno, né? Tipo, minhas notas na escola sempre foram excelentes, né? Sem falsa modéstia, assim, mas sempre foi realmente nota baixa, assim, para mim era 8, né? Coisa assim. Só aceitava 9 ou 10. E eu lembro que tinha até uma pressão na época, né? Quando eu fui fazer vestibular.
para eu fazer medicina, né? Porque com as minhas notas, não sei o que lá, ser médico, blá, 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 essas coisas, né? Porque a sociedade sempre empurra a gente, né? Tipo, eu lembro de papo dentro da escola mesmo, com o professor, com o orientador, que eu tinha que ver, né? Assim, essa parte, para aproveitar, né? Como falavam. Mas eu já trabalhava, né? Porque com força do necessidade mesmo, né? Da vida. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, né? Com 15 anos eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Com 15 anos, meu pai me levou, na verdade assim, com 15 anos, meu pai levou um computador para casa, um computador do trabalho. Meu pai era gerente nessa época da Cobra, Sistemas e Computadores. Não, nessa época da Cisco, que era concorrente, Sistemas e Computadores. Na época Isso tinha, você está falando de que ano mais ou menos? Sendo que com então, 15 anos aí na começou a trabalhar época, com o pai. nessa época era a época do, eu acho que ainda era a época de reserva de mercado. Que aí quando abriu, a Então, gente começou a montar computador em casa para vender. Eu lembro disso. então você está falando de 84, 83, um troço desse? Não, um pouco mais para frente. É só fazer uma conta aqui. A gente está em 2024. Não, falei melhor. 1968, mais 15. Eu tô falando de 1993 aí. Ah, então tá. Sempre foi bom aluno, né? Sendo que com 15 anos começou a trabalhar com o pai. Exatamente com o que você estava trabalhando com ele? Com 15 anos. 14 para 15. Com 15 eu lembro que eu me emancipei para poder a gente ser sócio, para poder a gente ter um CNPJ. Eu falei 14, 14. 15 anos, começou, né, a, Vida de. a trabalhar com o pai. Mas trabalhar em informática, é isso? Trabalhar com o pai? Meu pai era gerente da Cisco com C, não da É, eu Cisco. sei. Da Cisco com C, não, da Cisco com S, desculpe. Cisco Sistemas e Computadores não existe Ah, mais. tá, porque você queria diferenciar da Cisco, tá? É da Beleza. Cisco com C, desculpa, Cisco com S. Cisco mesmo, igualzinho, só que com S. Era uma empresa grande na época, vendia mainframe, né? Essas coisas. Cisco, Cara, eu acho que eu ouvi falar já da Cisco, Cisco. com certeza. É. Gerente da Cisco, Gerente legal. comercial ele era, né? Ele era gerente comercial, ele não era técnico, né? Ele era gerente comercial da filial lá da Bahia, né? De Salvador. Meu pai foi o cara que vendeu o primeiro mainframe da Bahia, pô. Primeiro mainframe da Caraca, Bahia, meu pai que vendeu. E comprou, com a comissão, comprou o primeiro apartamento da família. uau! É, Sendo que agora começou a trabalhar com o pai, gerente comercial da Cisco. é. Você trabalhou exatamente com o que com ele? Exatamente. Está fazendo o que com ele? O Então, que que ele... nessa idade é um pouco, sei lá, não sei, eu não sei, eu não vou lembrar agora, assim, detalhes, não vou lembrar. De data, principalmente, eu sou muito ruim com isso. Mas eu tive que consultar aqui para lembrar que foi em 1993, para você, que você me perguntou. Fui fazer a conta aqui, É, na real. 15 anos, 14, é só fazer a matemática, foi essa época aí. Mas, e eu lembro que foi 15 anos que eu lembro que eu me emancipei, né? Eu lembro que meus pais me emanciparam para poder a gente abrir a empresa. Então, com, sei lá, 14 provavelmente, ou 14 para 15, eu não lembro exatamente o dia exato ali, né? Meu pai chegou em casa com um PC AT386, né? Da IBM, que a Cisco era representante da IBM, né? Esse mainframe foi da IBM que meu pai vendeu lá. Então, meu pai chegou em casa com esse PC para trabalho, porque a empresa tinha dado para ele botar em casa e ele poder fazer algumas coisas de casa, né? Usar na época, o Lotus 123, você lembra disso? lembro, claro. Quando chegou em casa com o PC, você lembra do PC exatamente? A configuração PC dele? com a tela verde, né? Lotus, quando a gente fala de planilha, a planilha, meu Deus do céu, eu acho que não tenho nem ideia como era, né? Porque era aquela tela verde, a planilha era daquele jeito mesmo, ali toda em, em era construída ali pixel a pixel na tela, né? Como posso dizer assim, era não tinha gráfico, né? Não era isso que a gente vê hoje aqui, né? Não existia isso. É um Era, PC tela verde. Era um 286? um 386. Era um 386, né? Era um Tá. 386. PCAT 386. PCAT 386. PC AT AT 386. 386. Ah, eu lembro dele, claro.
que não E aí entendi. meu pai chegou em casa com esse computador desmontado. Aí, e dois manuais, né? E aí eu já tinha estudado um pouquinho de inglês e sempre fui um pouco autodidata, tentava estudar sozinho também inglês. E os manuais nessa época eram em inglês, né? E aí eu li o manual, até hoje eu tenho isso, né? Eu leio muito antes de fazer alguma coisa. Então eu leio o manual, eu leio lá a documentação, antes de codar mesmo, fazer alguma coisa. E eu fui lá ler e tinha dois manuais. Um manual era do PC mesmo, né? Explicando a placa, os jumpers, todas as configurações possíveis que naquela época você fazia em nível de placa mesmo, tinha que jumpear as coisas, né? Para poder fazer as configurações que você queria. E, e veio um manual do MS-DOS. Veio o manual do MS-DOS e um livro de Basic, da linguagem de programação, né? Basic, né? E aí eu comecei a ler esses livros, né? E aí o primeiro que eu li foi o do hardware, né? O da máquina. E aí descobri como jampear, como mexer nas coisas. E aí um dia meu pai chegou em casa, eu estava exatamente brincando lá com o computador, com ele todo aberto, jampeando a placa. Meu pai tomou um susto, falou, meu filho, você é maluco, eu não tenho dinheiro para comprar um negócio desse, não. Eu tinha mais, isso aí eu tô ferrado, eu não tenho, é muito caro, você não tem noção quanto é um computador desse. Eu falei, não, pai, eu sei o que estou fazendo, eu li o manual aqui, eu vi aqui como é que mexe e tal. Meu pai, sério mesmo? Aí eu mostrei lá ele e tal, não sei o quê. Pô, legal. Aí eu montei o computador. Até ele me pediu, então um monte de computador aqui para a gente começar a usar e tal. Eu tenho umas planilhas para mexer mesmo. E mandaram aqui para mim para isso e tal. Falei, beleza. Aí eu montei onde ele pediu lá no corredorzinho e comecei a ver que ele tinha dificuldade de uso, né? Aí, como eu estava lendo lá o manual do MS-DOS e do Basic, eu comecei a fazer uns programas, né? Comecei a fazer uns programas. Comecei a fazer uns programas do tipo, ligava o computador nessa época não tinha disco rígido. Você botava o disquete de boot. Aí para entrar no Lotus, ou no que você quisesse, você tinha que botar o disquete do Lotus, o disquete do que você queria. Só que aí no disquete de boot eu já criei um menuzinho para ele, né? Mais animadinho, assim, um menu mesmo, né? Para ele escolher, quero ir para o Windows 3.11, quero ir para o Lotus 123, quero não sei o que lá, quero. Pega, e aí indicava, né? Pega o disco, coloca o disco, não sei o quê. Eu fiz um programinha para ajudar ele, né, a navegar. Quando ele chegou em casa, que ligou o computador e viu isso, aí virou para mim e falou: Porra, meu filho, você tem um talento para isso aí, que você nunca estudou nada, isso está fazendo igual. Você fez o que os analistas lá da empresa fazem. Aí eu não lembro exatamente assim como eu posso dizer, o timeline, né, disso aí, mas eu sei que em algum momento ele me levou para o trabalho dele. Eu troquei ideia com os analistas mesmo na época lá, um baixinho, não sei o quê. Tem um que eu só chamava de baixinho. E o pessoal me arranjou lá, meu pai também, um trabalho numa. Que aí eu lembro muito bem disso. Eu acho que foi nessa mesma época, assim, teve a abertura de mercado. Em algum momento, acho que foi na época do Collor, né? Teve a abertura de mercado. Porque até então, esses PCs todos eram só nacionais, né? Esse PC da IBM, a IBM tinha fábrica no Brasil, né? Enfim. E você só tinha no Brasil o que era fabricado no Brasil, né? Você não tinha nada que viesse de fora, você não tinha importação. Chamava reserva de mercado. Isso eu lembro, né? Eu lembro muito bem disso. E lembro que quando teve essa abertura de mercado, o, o pessoal lá da empresa do meu pai, um da galera lá, saiu da empresa e abriu uma empresa de para negociar mesmo, né? Trazer, né, PCs, né? Que aí foi a época que começou a ter Pentium, né? Um pouco antes, né? Pentium eu estou um pouco lá na frente, mas 486, 486DX, 486, que aí você já tinha Uhum, um Windows 3.11 um pouco mais moderno, você já tinha um Windows Workstation. Eu lembro que já existia o Windows Workstation, né? Foi uma época que o mercado, principalmente comercial, mas eu vou chegar nesse ponto, mas começou a ser dominado por Novell e sistemas, principalmente mercado de PVD, né? Mercado comércio, né? Principalmente comércio, começou a se automatizar, a ter automação em cima de Novell com Clipper, né? Com algum sisteminha rodando em Clipper, né? Que é Basic, né? E lembro do livro de Basic que eu li, então assim, me serviu nessa época bastante. Mas eu vou chegar aí. Porque antes disso, eu fui trabalhar como. Isso eu lembro que eu era de menor, né? Então não tinha salário.
eu trabalhava por comida e vale transporte, né? Eu ganhava vale refeição e vale transporte e não ganhava nada. Ganhava só isso, né? Porque eu era tipo o menor aprendiz, né? Que existe hoje em dia, mas na época era um, sei lá como é que chamava na época. Não era esse nome, não. Eu sei que eu era de menor e eu não podia nem ganhar salário, né? Eu Então, tinha... eu sei o que você está falando. Depois que começou a mergulhar fundo no universo da informática, vindo a ter seu primeiro emprego, é isso? Você pode botar Isso, emprego dessa forma? com o fim da reserva de mercado, com essa turma do trabalho de meu pai, eles me jogaram nessa empresa que era de um ex-funcionário da Cisco, né? Eu lembro que ele era ex-Cisco, né? Ou ex-Cobra, alguma coisa assim. Que era a turma que trabalhava na Cisco, na Cobra ali, lá na Bahia. E a galera me jogou. Esse empreendimento foi fundado pelo seu pai e o pessoal da Cisco, é isso? Não, era de um colega deles, assim, eu não lembro o nome realmente, mas ele trabalhava assim, ele começou a montar computador, montar computador e importar scanner, importar equipamentos de informática na época, né? Que começou a abertura de mercado, né? Você começou a poder importar, né? Quando abriu o mercado, né? E aí eu lembro que o meu trabalho lá nessa empresa, que eu, pô, não lembro o nome, eu teria que olhar aí os registros do passado aí, pegar a carteira de trabalho, coisa do tipo. Mas eu lembro que lá meu trabalho basicamente era ler manual em inglês, porque até hoje, né, não sei se existe isso, mas ainda existe, né, assim, o brasileiro não aprende realmente inglês na escola. E como eu tinha essa facilidade de leitura em inglês, eu lia os manuais, né, em inglês e, e criava um documento em português falando sobre como mexer naquele equipamento, né? Tipo, aqui E, você era, mexe e, no jumper, e, chegava uma placa-mãe nova, chegava uma placa não sei como, e, né? Então eu e sabia. você, e essa importação era de partes do PC e o PC como um todo, não é isso? Nessa época era tudo partes, né? O pessoal montava aqui, né? No PC, né? Vinha tudo em partes, vinha equipamentos na scanner e tudo tinha jumper nessa época, né? Todos os equipamentos, começou a ter disco rígido, né? Começou a ter. Foi um boom Então da informática ali, né? Foi um não era boom só ali. montagem de PCs, né? Não, era um pouco mais que isso. Eu, Devia eu ser lembro também de impressoras, não? de tudo, impressora, scanner. Eu trabalhava num setor que chamava RMA Miami, porque eu que fazia remessa de material avaliado, então era RMA. Eu pegava o material que chegava aqui, ninguém sabia como usar, eu analisava, lia o manual em inglês, analisava, via como funcionar, fazia funcionar e gerava documentação para a galera poder importar realmente aquilo em lote. Qual o nome do setor que você falou? RMA Miami, a galera chamava. Acho que era RMA, esse? RMA. Miami, eu acho que é como a galera chamava. Era o baiano põe apelido em tudo, né? Mas era RMA, remessa de material avaliado, né? Remessa de material avaliado. Remessa de Material avaliado. material. Material avaliado. Eu avaliava o que chegava, né? Tudo que chegava, eu avaliava. Tudo que era novo. Chegava um Cara, scanner que não existia aqui. primeira vez que eu ouvi falar desse setor, né, assim. Acho que só existia lá mesmo. Interessante. Ou esses lugares assim mais de importação, né? Sei lá, não sei se existe mais isso também, porque isso morreu, tudo isso morreu, né? Não existe mais. Não existe Não, eu mais. sei disso, eu tô ligado. Não existe mais nada disso, né? Mudou tudo. Cara, Tudo software sensacional. hoje, né? Não tem mais hardware, nada no hardware, né? Então, não existe É, mais isso. então, antes de a gente continuar aqui, vamos dar boas-vindas aí à Denise, que já aterrissou aqui faz uns 10 minutinhos, para ela fazer o check-in dela, tá? Nós já estamos fazendo aí a originação básica do baiano, que está riquíssima, está sendo um desafio sintetizar com ele, mas está muito legal. Fica à vontade, querida, faz seu check-in aí, seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde. Eu entrei e fiquei quietinha, falei, não vou cortar a linha de raciocínio, né? Mas meu check-in, eu chego meio pilhada, com tanto all-time high que fica batendo um atrás do outro e a gente fica doida aqui. Mas estou aqui presente, participando e bem achando muito bacana assim a história. Eu fui te ouvindo falar sobre esse PC aí 386, não sei o que. Eu acho que foi o da tela lá do DOS que minha mãe comprou, que a gente usava aqui em casa.
Eu lembro dessa sopa de números aí, 486, não sei o quê. Não tenho certeza, né? E baiano, de que cidade que você é? Fiquei curiosa. A cidade onde eu nasci, É? eu nasci aqui no Rio, mas eu fui para Salvador com 3 anos de Ah, idade. Salvador. Tudo isso aí, então, o cenário de fundo é Salvador. Salvador, Salvador. Eu fui criado lá, eu sou baiano, né? Baiano. Eu sou baiano de coração mesmo, né? Tipo, eu fui para lá. Fala uns biscoitos de vez em quando, mas é baiano, né? Não, porque já misturou. Eu vivi 7 anos, 7 anos em São Paulo. Já misturou tudo já, né? Tem mano no meio, Vamos já ver se a foi. gente consegue chegar lá aí, hein? Nessa história aí que comecei Muito lá legal. no meu antepassado, então. Muito show, gente. Podem seguir aí, tá bacana. Vamos ver se eu chego em São Paulo, mas eu morei também em São Paulo. Então, o sotaque mesmo de baiano, quem não é da Bahia que percebe. Quando eu vou para Bahia, a galera, e aí, carioca? E aí, não sei o quê. É É paulista. estrangeiro lá, né? Lá eu sou estrangeiro, já há muito tempo. Minhas Muito bom. primas, todo mundo lá me sacaneia, que eu não tenho mais sotaque de lá. Mas aqui eu ainda tenho sotaque de lá, né? Essa dualidade, como diria o baiano. Show. O seu sotaque, Baiano, é muito de leve, é um baiano acariocado mesmo. Não Mas tem vamos lá. como, não tem como, não tem como. Vivo aqui há muitos anos. Então, querido, depois que você teve essa experiência no setor de remessa de material avaliado, olha que sensacional, RMA, RMA, tá? Miami. Põe lá que tá registrando, põe RMA, Miami. Vai que alguém que foi Miami, nessa época aí comigo lá lembra, lê essa porra, vê o vídeo, sei lá, vai. Ah, eu lembro, vai até me corrigir algumas coisas que eu não lembro. mas em Miami cidade, você está falando, não entendi, desculpa. Miami, porque como era de fora, né? Agora o material vinha de fora, não vinha, era importado. Uhum. E eu avaliava. Então, como era uma remessa de material de fora, a galera chamava Miami. Ah, tá. Miami mesmo, se Vulgarmente referenciando a conhecido, Miami, a cidade de Miami, nos Estados Unidos. entendi, vulgarmente conhecido como Miami. Miami. Não, era conhecido como RMA Miami, porque tinha outra RMA. Tinha RMA local, que pegava material que era dado como ruim, que a galera não conseguia usar, voltava para esse RMA, a galera avaliava, via que estava errado, se tivesse alguma coisa errada, passava por mim, eu voltava para Miami. Para fora, no caso. Miami é como a gente chamava o exterior, não necessariamente era Miami. Muitas vezes era Miami, mas não necessariamente era. E aí Miami voltava, vai Miami, você entendeu que é de fora, mandava de volta, aí eu tinha que avaliar. Por isso que era RMA Miami. Interessante. Remessa de material avaliado estrangeiro, né? Vou botar assim. Isso, tipo isso. Globalmente conhecido como Miami. Estrangeiro. Maneiro. Bem, e aí, depois dessa experiência, para onde que você foi catapultado, se catapultou? Pô, daí eu fui para, bom, aí eu, daí não fiquei muito tempo nesse, tipo, foi meses, né, nesse trabalho, eu era de menor, como eu falei, não ganhava dinheiro, eu trabalhava só em troca de vale transporte e vale refeição. Era uma época que realmente, a época de Collor, né, eu lembro que meu pai, pô, ficou bem quebrado essa época, bem quebrado mesmo, não lembro muitos detalhes assim, mas eu lembro que meu pai vem de origem muito humilde, né, apesar de ser neto de português e tal, como a gente sempre ouviu falar na família, eram os portugueses sem dinheiro, lá de Trás-os-Montes, uma região muito dura, né, que não tinha nada. Só para não passar fome lá, vinha passar fome no Brasil, era mais ou menos isso. Achando que aqui ia ter uma oportunidade melhor, já que é um país em desenvolvimento, né? Então, meu pai veio nessa, né, com a família de meu pai, ele, né, veio e tal, e nasceu já aqui no Rio mesmo, né? E viveu uma vida muito dura, né? Meu pai chegou a passar fome, né? Na infância e adolescência dele. E é algo tão marcante que ele sempre contava isso a vida dele inteira, né? Tipo, ele realmente passou fome, né? Ah, legal, legal. Tipo, ele tem histórias, né? Enfim, de não tem fruta, não tem muito tempo sem carne em casa, essas coisas. E
ele entendeu em algum momento que o caminho era estudar, então ele fez economia, né, e na FGV na época, né, aqui no Rio. E imagine, com toda essa dificuldade, ele viveu boa parte da vida dele na favela, né, e ele entendeu que, pô, eu tenho que sair da favela, eu tenho que buscar algo melhor, né, ele era ali do Morro do Pau da Bandeira, né, e ele buscou realmente filho, né, filho de um religioso. Então ele até comenta que nessa época, pelo menos os religiosos, meu pai fala que na favela eram respeitados, né? O pessoal escondia arma, não sei o quê, falando, não, o pastor tá passando aí, não sei o quê e tal. Tinha todo, mesmo, né, ali, os bandidos, né, tinham respeito, né? Isso hoje em dia dizem, né, que não é mais assim, mudou muito. Mas na época do meu pai tinha isso, né? E ele viu que, Qual, pô, qual o nome do seu pai? Joabe Campos, Joabe assim? Campos? Joab, como tá na Bíblia mesmo, Joab, sem o E. Tá. Não tem um E no final, né, no Joab, é isso, Joab. E, e ele foi fazer duas faculdades, né? Ele, como eu falei, ele saiu, ele entendeu que para sair da favela ele tinha que estudar, trabalhar e estudar, né? Paciência. E ele realmente se ferrou muito nessa vida, nessa história, porque, por exemplo, ele trabalhou no Porto de Itaguaí, no qual deixou sequelas para ele, né? Com um certo grau de surdez, que ele viveu a vida inteira dele assim, com esse problema. E por aí foi, e por aí vai, né? Ele faleceu também de um câncer, a gente não sabe se teve ligação com o contato que ele teve lá com o minério, né? Nesse passado. Mas ele teve que ralar e, tipo, ele trabalhava lá nessas paradas e, ao mesmo tempo, estudava economia e direito, né? Sendo que ele só se formou realmente em economia. No caso, ele converteu para administração de empresas lá na UXAL, em Salvador, onde ele terminou. Porque aí você vê que ele terminou, eu já tinha uma certa idade, eu lembro, né, lá na Bahia, ele terminando a faculdade. É vida de pobre, né? Não tem jeito, não é fácil. Você demorou muitos anos aí para se formar e conseguir realmente concluir, né, o curso. Mas com isso ele conseguiu, né, conseguiu cargos melhores, ele conseguiu ser gerente comercial, ele conseguiu, né, crescer na vida, né, e E na Bahia ali a gente até que, assim, até a gente sempre tem uma vida muito boa, a gente não pode reclamar. Estudei minha vida inteira em colégio particular, em, não no melhor colégio, mas em colégio bom, né? Em colégio tradicional, bom. Então, não podemos, filhos de meu pai, não pode reclamar. Mas a gente teve esses momentos aí, né? Como comentei dessa época aí do Collor, que foi muito duro realmente, né? Eu lembro que meu pai ficou realmente bem ruim de grana. E eu, naquela idade, naquela época mais velho, né? E sempre ali muito próximo do meu pai, né? Sempre foi muito próximo do meu pai. Para mim ele sempre foi um grande herói realmente, né? Porque a história de vida dele, né? De sair da favela e conseguir fazer duas faculdades, né? É uma história que, na minha opinião, merece até um livro, né? E é até difícil, é que até me emociona falar do Coro. Mas é com alegria, é que a vida dele foi foda mesmo. E, e, e colado com ele ali nessa época, né? Foi nessa época aí eu lembro que eu me emancipei, né? Na verdade, ele me emancipou, a gente abriu uma empresa e, e eu comecei a montar computador dentro de casa, no meu quarto, né? E meu pai saía para vender no dia seguinte, né? Ele fazia as vendas, ele fazia né? E, né, eu considero verdadeiro o meu herói, né? Na verdade é meu, né? Não sei dos outros, mas para mim ele é. É. Eu tô falando aqui em primeira pessoa, pode deixar, Sim, fica sim, tranquilo. eu tô brincando um pouquinho. É, E aí ali a gente começou também essa vida de empreendedor, né? Que eu abandonei há algum tempo, assim, eu fui uma parte da minha carreira funcionário mesmo de alguma empresa, né? Mas voltei a empreender, né? De uns anos para cá, de alguns anos, já há bons anos para cá. Mas se pegar o total, a maior parte
Acho que ainda eu fui funcionário, realmente. Mas comecei minha vida empreendendo, comecei assim. E dali também, né, sempre programando, sempre fazendo alguma coisa ali trabalhei com um camarada lá que tinha um sistema em Delphi e ajudava na manutenção. Teve um outro amigo de meu pai que tinha um sistema é esse mesmo também, né? Tinha um sistema em Clipper, né? E também ajudava na manutenção. Então ajudava na manutenção do sistema em Clipper, primeiro, né? Depois em Delphi. Então quando chegou na faculdade, né? Então, vou fazer o quê? Eu já sabia o que eu queria fazer, né? Eu queria fazer ciência da computação, né? As pessoas Ah, com tentaram certeza. me empurrar para Mas outras coisas. antes de chegar na faculdade, deixa eu só fazer o registro desse seu início empreendedor, né? Que você falou. É, foi em função do plano Collor, né? Imagino eu, né? Isso. Alguma coisa por ali, cara. Que eu acho que foi nessa época aí, não foi? Logo depois, aí, 94, Porque o Collor, ao mesmo tempo que ele fez a abertura de mercado, ele entrou com o plano Isso. Collor que raspou realmente Ferrou a dinheiro. economia, eu lembro. Então vamos botar aqui. Eu fiquei sem recurso, literalmente, durante. Todo mundo ficou, né? Sem exceção. Quem tinha conta em banco ficou. Ficou meu pai. É, Tô contando isso aí que é o início mesmo. Eu comecei a trabalhar por causa do Collor. Ao mesmo tempo, eu devo isso a ele. é. Me Então, arrependo não de então ter trabalhado desde cedo, não. Não me arrependo mesmo. começou, quer dizer, aí vamos botar assim, né? Por causa do plano Collor É por necessidade, né? Por falta de dinheiro em casa, né? Por faltar comida de casa, né? e por necessidade, total, por Uma coisa necessidade. está ligada à outra, né? É, A necessidade foi provavelmente por conta do plano Collor, né? Por causa confiscou as poupanças, confiscou o que a porque gente nem tinha, todo mundo sabe dessas coisas, né, meu é, querido? confiscou a Eu, poupança. eu vivenciei isso, mas muita gente não faz ideia do que foi isso. A inflação Deixa eu falar. era mais de 1.000, né? Sei lá. A inflação era na É, estratosfera, né? Eu lembro que eu lembro que era uma loucura, assim. Meu pai recebia o dinheiro no salário, ele tinha que tirar um tempo ali para fazer os negócios, porque senão o dinheiro no outro dia não valia nada, né? O dinheiro no dia seguinte não valia nada. Tipo, você recebeu 100 hoje, pegasse o dinheiro, botasse debaixo do colchão, no dia seguinte não valia nada. Não dava para comprar metade das coisas que ia comprar no dia anterior. exatamente, eu sei, tava se dolarizando a economia. Por causa, Era isso. Ele comprava dólar, é isso mesmo. exatamente, dolarização. Ele recebia o Por causa do salário e plano comprava dólar. Collor, por causa do plano Collor, começou, Comecei a trabalhar para ajudar começou a trabalhar para ajudar em casa, né? nessa época aí dos 15 anos. Meu pai me emancipou para a gente poder abrir uma empresa, ter um desde 15 anos eu tenho um CNPJ, tá vendo aí? Por isso que eu sou a favor do Exatamente. CNPJ. Sempre fui CLT minha vida inteira, mas nunca vi no CLT uma salvação. E o que você fazia? Você pegou sua experiência que você tinha tido nesse empreendimento aí do RMA em Eu já Miami sabia, ou você... e isso já sabia mexer nas placas, sabia montar computador, já sabia da manutenção, né, em computador, né? Então você Fácil. se propunha a fazer manutenção de computadores, é isso? Eu criei, na verdade, uma linha de produção de computador no meu quarto. Eu lembro disso. Você chegava no meu quarto, era uma linha de produção, não tinha cama, não tinha nada. Era uma linha de produção de computador. Tipo, tinha as placas sendo montadas, tinha no final a linha de produção final, o teste para você. Eu tinha já uma série de discos que tudo codificado já, né, para entrar na máquina, testar, instalar o sistema operacional, fazer tudo, testar a máquina, ver se está tudo bem, e pum, tá pronta. Aí ela tá liberada. Aí mandava para deixava pronta para o meu pai vender. Legal. E ele ia vendendo, né? Ele ia vendendo. Isso deu tão certo que o meu quarto ficou pequeno. A gente abriu uma Você loja. criou uma linha de produção e montagem, é isso, de É, PC? isso. E aí a gente abriu uma loja de, de, disso, né? De informática, chamada Logicomp, que foi bem grande em Salvador. Para você ter uma ideia, a gente chegou a ter propaganda no horário nobre da Globo. A gente chegou a faturar. Foi a primeira vez que. Foi a primeira experiência com uma empresa faturando na casa dos milhões. Só que nessa época era Olha, muito duro.
É. porque foi bem depois, né? Eu tô pulando umas etapas aí, mas enfim. Qual o nome da loja? Logicomp. Mas vamos acelerar um Vou pouquinho botar uma também. loja de informática. Vou botar aqui loja, assim? É LO, aí o G, em vez de ser de loja, é de lógico, então é loge com I, pode botar o I, né? Não era assim, né? Comp, assim? Isso, era assim, Logicomp. Em Salvador, não é isso? Agora eu vou botar Que foi você. bem grande até, uma loja assim bem grande. A gente chegou a ficar num tamanho bem grande na Pitu, uma loja grande. Chegou a ter uns funcionários mesmo, assim. Aí a gente montou mesmo, aí eu montei uma linha de produção, aí treinei a galera, tararau. Aí chegou gente até para me treinar, porque já tinha gente, né, contratou gente. E, e aí, enfim, e eu comecei a fazer faculdade de ciência da computação, né? E, a Logicomp foi seguindo, eu fui meio que me afastando da Logicomp. Não tem jeito, né? A gente sempre. Talvez também isso, meu pai, talvez ele mesmo implantou isso em mim, né? Tem algumas coisas marcantes que meu pai marcou em mim, assim. Uma é do estudo, né? Eu era bem pequeno ali, bem antes disso aí. E meu pai, sei lá, eu tive talvez minha primeira experiência ali de ser roubado, né? De os pivetinhos, eu na rua. Nessa época a gente andava na rua, né? A gente andava na rua mesmo, né? Hoje em dia a gente não deixa nossos filhos andarem na rua. Mas nessa época a gente andava na rua, né? Não tinha celular, não tinha nada. E a gente andava na rua. Eu lembro que eu saía do Rio Vermelho e ia na Barra sozinho, que são bairros relativamente distantes, em Salvador. E eu ia sozinho, pegava ônibus e tal, sozinho para minha natação, né? Eu fui nadador, né? Nessa época aí, nadava. Eu não sei como eu conseguia fazer tudo isso. Eu trabalhava, nadava, estudava, enfim. Talvez eu seja ocupado no 220, não sei. Eu falo que eu tenho A gente tem muita energia, rapaz. alguma neurodivergência aí, não estou sabendo. É que nessa época não tinha, né? Ninguém buscava isso. Ninguém buscava saber se você era neurodivergente ou não, dane-se. Mas É, pode falar. Pode falar. então, aí, Hum. enfim, aí eu andando sozinho, talvez eu fui roubado ali, alguma coisa assim. Aí meu pai virou para mim e falou assim: meu filho, se você for roubado, você. Ah, quero o relógio, quero não sei o quê. Tome, dê tudo pro ladrão, né? Tem uma coisa que o ladrão nunca vai conseguir roubar de você. Ele ainda sempre falava assim, né? Até então, né? Que eu saiba, não tem como roubar da gente, né? É o que está na nossa cabeça. Então, o que você tem que fazer é continuar estudando, né? Buscar estudar, porque com o que você tem na cabeça, você consegue adquirir tudo que o ladrão te roubou, né? Mas a sua vida é mais importante. Então, assim, dê tudo para ele, deixe que ele deixe sua vida intacta, né? Porque com o que você tem na cabeça, então, assim, né, essa parte me marcou no sentido de que, pô, a gente tem que estudar realmente, né? Meu pai tinha uma estante também cheia de livros, ele sempre leu muito e estimulava a gente a ler também, né? E sempre foi um grande leitor, sempre um leitor, assim, bem intenso. E, e com isso ele, ele me passou esses valores, né? De ler, de estudar e etc. É engraçado, você fala muito pouco ou quase nada da sua mãe, a parte materna, assim. É pouco presente, Baiano? Ao contrário, minha mãe Fica à sempre vontade. sempre foi ali o alicerce, né, da casa, né, a mãe mesmo, a mãe baiana, meu pai carioca, minha mãe baiana, né, minha mãe é que talvez nessa parte que a gente está mergulhando, mais empreendedora e de estudo, meu pai teve realmente um impacto forte, talvez maior do que minha mãe. Mas eu acho que vale a pena fazer uma Sim, nota sim, aqui. sim, mas minha mãe foi sempre quem sustentou a casa, né, de todas as formas, né, e no sentido emocional, no sentido. Pô, minha mãe foi quem me ensinou todos os valores que eu tenho, né? De ser correto, de ser honesto, de ser justo, né? É que se eu for falar de minha mãe, eu tenho que falar da sandália, da chinela, da cinta. Mas é o que me ensinou, né? É o que ensina a gente.
A gente minha pode mãe, botar minha aqui mãe a era gente essa, pode. é, minha mãe era essa parte da dupla aí, minha mãe e meu pai, né? Eles são o casal modelo que assim, o melhor casal modelo que eu conheci na vida, né? Eles sempre se comportaram como namorados, né? Sempre foram namoradinhos um do outro, até o último dia de vida de meu pai, né? Assim, e foi até que a morte os separe mesmo, né? É porque sobre minha mãe é mais esse lado amoroso, né? Esse lado do Qual o nome ensino dela? mais básico, né? Iraci Campos. E é de Bonito. Do ensino mais básico ali, né? Do que é certo e errado, de como você tem que se comportar, essas coisas, né? Minha mãe sempre foi o, Ela o sempre foi a baluarte, pedra fundamental, a vou botar pedra assim. fundamental, exato. É a pedra fundamental. Sem ela, nada disso aí existiria. Porque ela é a base disso tudo que a gente está falando aí, né? Então, só que como ela é mais a base, né? É isso, né? Terminando ali falando mais do trabalho, né? Interessante. Você foi a pedra fundamental em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, emocional. Você imagina a gente ali naquela barra, um dinheiro curto, meu pai super nervoso. Quem é que trazia a tranquilidade para casa? Quem é que trazia a temperança? Quem é que trazia o amor, né? Quem é que trazia o carinho? Assim, cara, gente, não vamos se preocupar com isso. O importante é que a gente está junto, o importante é que a gente está aqui unido, né? O importante é que a gente é uma família e que temos amor verdadeiro uns pelos outros. Então, minha mãe sempre foi esse lado é, de inteligência emocional, eu diria, né? Da família, né? O lado de segurar a barra mesmo, né? De todo mundo ali, né? Emocional, de todas as formas. É. Eu Aí, vou. quando eu falei do lance do trabalho, é isso. Como o trabalho meu que envolve ali a mão na massa, né? Minha mãe realmente não estava ali naquele momento, mas ela estava ali na hora que eu estava cansado. Pô, mãe, e tal. Ela, calma, meu filho, vai dar certo, fique tranquilo, né? Deus vai recompensar um dia. Aquelas palavras de mãe que acalma o coração, né? Que você fica, pô, é mesmo, vamos A lá. sua mãe é E aquele viva beijo. ainda? A Hã? sua mãe Minha é mãe é viva? viva, né? Graças a Deus. Viva? Viva, viva. Tive com ela ontem. Pô, maravilha, que sensacional. Tenho um prazer enorme de conhecê-la. Vamos Nossa, ter, né? vamos ter, se Deus quiser. Eu vou depois fazer o post-map disso aqui, tá? Fica tranquilo, tá tudo registrado aqui. Depois eu faço um post-map aqui, tanto da sua mãe quanto do seu pai. Vamos voltar para cá? Então tá, tem aqui a Logic Camp, né, em Salvador, Bahia, que chegou a ser conhecida localmente. Localmente, sim, sim. E depois disso? Aí eu já mais envolvido com a parte de programação, né? Não queria mais. Não, desculpa, você foi para a universidade, né? Nesse meio termo eu comecei a fazer, né, faculdade. E comecei a me interessar mais por outras coisas, né? Foi ali eu já tô pulando aí para mais ou menos 1999, né? No qual conheci o Meira, né? Que era um engenheiro eletricista, né? Se você falar engenheiro elétrico, você mata um engenheiro eletricista, né? Ele vai dizer, a gente não dá choque. O engenheiro não é elétrico, ele é engenheiro eletricista. Uma pergunta, já tinha nessa época em Salvador uma faculdade tratando com ciência da computação? Interessante, Já, porque cara, já. isso eu não me Existia lembro. dois cursos em Salvador de ciência da computação nessa época. Na UFBA e na Unifax. Você fez a UFBA. Não, não, não. Pobre trabalhador não faz faculdade. A UFBA não tem como. Mesmo passando. Mesmo passando, como foi o meu caso. Aí tinha uma aula que era de manhã e a outra era no meio da tarde. Era impossível fazer a faculdade para mim. Tipo assim, você trabalha, estuda? Não, essa faculdade não é para você. O pobre trabalha e estuda. Eu vou Não tem. fazer aonde com a faculdade? Unifax, Unifax. que a aula era de noite. Eu podia trabalhar de dia e estudar à noite. Como é que escreve Unifax? Tá quase. Agora F, 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 É F. fax, né? Igualzinho como se fosse o que é. Isso. Fax. Isso de faculdades. Em fax. Isso mesmo. Tá. Então foi fazer ciência da computação na Unifax. Inicialmente, na real, era a Universidade de Salvador, né? Mas é Unifax mesmo o nome.
Inicialmente, na Não, mas a Real Unifax é conhecida como. Ninguém mais lembra disso, certo? Estou falando de um fato Faculdade. histórico já. Unifax, hoje em dia é Unifax. E já de muitos anos para cá, Unifax. Que era é uma universidade particular, assim como a católica, lá de Salvador. E existia. Não, na católica não era ciência da computação, era outro curso, né? Não era. Seria a PUC daqui, né? Ah, Dos jesuítas. dos jesuítas. Lá também tem, só que o nome é diferente, mas é o mesmo grupo, né? Tá, então você, no meio termo, foi fazer a faculdade de Ciências de Computação na Unifax. Tá, e aí você estava dizendo alguma coisa, tipo assim, isso, a Logicomp estava ali rolando, você está fazendo faculdade na Unifax, o que mais que você falou que estava Eu rolando? comecei a me interessar pelo movimento de software livre, porque eu já pulei uns anos, aí já tá indo ali para 98, 99. Eu comecei a estudar Linux, eu comecei a trabalhar com Linux, eu comecei a montar, porque muita coisa era baseada em Novell, né? Ali até então, Novell e, e rodava normalmente o sisteminha em Delphi ou um sisteminha em, em Clipper. E aí começou Hum, essa época a microinformática, né? Os Pentium, tal, começou ali realmente a revolução da microinformática. Acabou aquele negócio de programar com só 64K de memória, né? Você já tinha memória expandida, né? E aí você já tinha aí o Linux. E aí eu lembro que meu primeiro contato foi com o Red Hat Linux 2, né? Imagina, tem muito tempo isso. Nessa caraca, época aí, 98, 99. E me apaixonei pelo software livre, porque até então eu tinha vivido, né, de 90 ali, quando foi 93 até aí, né? Aquela questão de você ter Xenix, né? E aí, para você botar o Xenix na rede, você tem que pagar pelo protocolo TCP, pagar para poder ter um IP local, né? Para você criar uma rede local, você tinha que pagar, né? Era assim, né? Ou você pagava Novell, ou você pagava TCP. E nessa época o TCP era mais caro. Então, por isso que Novell ganhava o mercado. Porque Novell era mais barato, né? Era uma rede bem pior. Era coaxial, anel, mas era mais barato, né? Os- Principalmente o software, né? Era mais barato. Porque o software do TCP, quando você rodava, aí tinha que rodar Xenix, não sei o que lá, era muito caro. Só quem tinha eram grandes empresas, né? Nessa época. O comércio local ali e tal, vivia de Novell, né? Novell Network e Clipper, né? Só que nessa época começou a aparecer o Linux, e a galera começou a criar servidor Linux, né? E eu comecei a montar umas soluções, né, usando Linux. Comecei a me interessar. E aí, ali no ano 2000, mais ou menos, eu comecei a trabalhar num provedor de internet, né? Com Meira, que eu comentei, que era a TV Senet. Era um provedor montado por um político lá de soluções Camaçari, né? alternativas ao Novell, né? Soluções, Clipper, né? Soluções Novell Network, baseado em Novell alternativas. Não, não, você começou a montar umas soluções alternativas ao Novell Network, né? que Com na Linux. época ali, né? Com um camarada também que trabalhava com um sistema com Delphi, né? Então, o Delphi já rodava melhor ali, mais estável, né? Numa rede com TCP/IP, né? Eu só estou querendo flagrar, assim, que isso aqui é importante, né? Tipo assim, o período que você começou a se apaixonar pelo software livre, né? Pelo Linux. Porque tudo era pago, é que a galera não viveu isso, né? Tem muita gente aí que não sabe nem que era assim. Para você ter uma rede, você tinha uma rede local, não é uma rede para entrar na internet, não. Não, para você ter uma rede local. É uma internet ou intranet. Nessa época nem chamava de rede local mesmo, né? É rede local, né? Nessa época chamava de rede local mesmo, não era nem intranet, que esse conceito de intranet veio depois, né? Veio já nos anos 2000, né? Mas nessa época era rede local mesmo, para você ter uma rede local que não falava com ninguém, era só uma rede local mesmo, que não falava com ninguém, não falava nem com a internet tava Você sabe que é baby interessante, nessa época aí, né? Nessa época que a a BBS, né? novidade. É, nessa época eu usava BBS. É assim, não, BBS é nos anos 80, mas ainda tinha BBS nos anos 90, né? Então, quando eu comecei Mas ali, eu lembro que era BBS, 90 e pouquinho era BBS ainda. ainda Nessa era época já tinha BBS. internet. Nessa época aí já tinha internet, Ela, agora sim. ela foi
regulamentado em 95 pela Embratel, e antes disso, o backbone eram as universidades brasileiras, algumas Isso. poucas. Sim, sei porque eu tava lá, né, literalmente. Mas o que eu acho interessante aqui é essa sacada aqui de você ver no Linux, né, pegar a distribuição do Linux para montar soluções alternativas ao Novell Networks, né? Você via isso no pequeno comércio, mas você não via isso corporativamente, né? Mas aí, eu fui buscar a data aqui. Eu entrei na faculdade em 99, na verdade. Eu fiquei trabalhando, né? Então demorei um pouquinho ali para entrar na faculdade. Eu entrei em 99 na faculdade. Para você ter uma Trabalhei. noção, Sabe uma época que eu fiz muito dinheiro? Bug do oi, milênio. sim, claro, o famoso bug do milênio, né? Sem contar a bolha.com, né? Mas explica para Denise, porque acho que a Denise vai boiar por que você fez dinheiro com a bolha. Porque eu me lembrei aqui agora, né? Uns detalhes que a gente vai lembrando. Em 99, em 98, no caso, eu fui contratado. Foi aí que eu saí um pouco ali da. Eu acho que a Logicom foi um pouco depois disso, né? Na verdade, né? Foi um pouco para frente ali também disso. Como eu te falei, eu sou ruim de data, né? É lógico, porque a gente começou ali em casa, a Logicom foi um pouco mais para frente, né? A gente começou em casa, não sei o quê, ficou essa coisa assim mais em casa, uma coisa mais, né? Aí meu pai abriu a Sol Laranja também depois da Sol Laranja que veio a Logicom. Foi mais para frente um pouquinho. Ou seja, você quer mapear isso aqui antes da loja de comp, ou você acha que não precisa? Tipo assim, por causa do plano Collor, começou a trabalhar em casa, né? Criou no seu quarto uma linha de produção de montagem de PC, né? Mas isso, mas a Logicom foi um pouco depois, realmente. Mas aí você quer Eu falar lembrei que foi da faculdade, que foi em 99, então a Logicom foi depois. mas então, aqui da linha de produção e montagem de PC no seu quarto, o que aconteceu na sequência? Não, aí o negócio foi evoluindo até que em algum momento existiu a Logicom, realmente. Só que isso Tá, foi um então, pouco depois, né? Assim. como que eu botei aqui, né? Que acabou se tornando uma loja informática, loja de comp, Isso, né? aí Esse tá plano. certo, deixa assim mesmo, tá certo. Só ordem cronológica aqui, que a gente já pulou uns anos aí, mas tá tudo, tá dentro. Lá ele. Mas tá. A ideia aqui, no mapeamento crítico, sabe, Baiano, a gente gasta bem mais tempo na originação, sabe? A gente vai tudo muito bem. A pessoa tem um tempo, a gente às vezes gasta uma semana para fazer a originação da Sim, sim. pessoa, para explicar tudo. Aqui é mais um resumo, um sintético Sim, mesmo, sim. né? É Assim, isso. isso é da Aí parada, vamos assim. lá. Aí, em 99 que eu comecei a faculdade, e ali, em 98, na verdade, que eu lembro disso, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha carteira assinada, já como analista de sistemas. E eu comecei a faculdade. E eu já era analista de sistema. Que nessa época do bug do milênio, eu trabalhava como terceiro para a Caixa Econômica Federal. Eu trabalhava numa empresa que terceirizava, não vou lembrar o nome, tem que olhar na carteira de trabalho, realmente. Para a Caixa Econômica Federal. Então já cuidava ali de SQL Server, já cuidava dessas coisas. Então já tinha dado uma boa evoluída aí no conhecimento, né? Eu estou percebendo. Eu já trabalhava com administração de SQL Server. Nessa Você já época, trabalhava, toda sendo agência de. sendo que na época do bug do milênio você já trabalhava como analista de sistemas, é isso? Isso, já trabalhava com análise de sistema para a Caixa Econômica Federal. Trabalhei para atualizar os sistemas de todas as agências do Recôncavo e de Salvador, da Caixa Mas Econômica se eu Federal. não me engano, nessa época existia uma caixa específica ali do Nordeste, Salvador, país, esqueci, uma caixa, ou seja, tinha uma sucursal da Caixa Econômica Federal que era muito específica ali da região do Nordeste, especificamente a Bahia. Não, na verdade não é naquela época, até hoje, né? A Caixa Econômica, mas existem outros bancos com nome Caixa. Beleza, mas aí são outros bancos. Mas a Caixa Econômica Federal, que é a Caixa Econômica Federal no país inteiro, ela, ela tem a central em Brasília, mas ela tem outras centrais. Ela tem É uma, isso que uma sucursal na Bahia, ela tem uma sucursal, acho que em Pernambuco, ela tem uma sucursal. Não, acho que é do Nordeste e é da Bahia. Mas ela tem uma sucursal no Norte.
Ela tem uma sucursal aqui no Sudeste, ela tem uma sucursal no Sul, ela tem as sucursais no Centro-Oeste, ela tem. Ela funciona Eu assim. tenho isso, as sucursais. É. Então, sendo que na época do bug do milênio eu já trabalhava com analista de sistemas na Caixa, né? Isso. E aí, qual é a experiência que você gostaria de evidenciar aqui? É nessa Abre época aspas. que eu comentei, né, que ganhamos dinheiro, porque essa época aí mesmo, porque realmente pagavam uma grana pra gente ir lá atualizar o sistema. Eu ia nas agências da Caixa Econômica, atualizava o Windows Workstation, né? Então, Local você trabalhou lá. como terceirizado, é isso? Oi? Você trabalhou como terceirizado da Caixa, é isso? Terceirizado, atualizando sistemas Microsoft nessa época, né? Que aí ia desde o SO mesmo a o SQL Server, né? Que era engraçado, era muito doido isso, cada agência, nessa época era assim, né? Cada agência tinha um SQL Server para determinadas operações mesmo da agência. E depois esse SQL Server, ele tinha replicação com Brasília, quer dizer, tinha replicação com a sucursal, que tinha replicação com Brasília, que tinha replicação com mainframe. Era um sistema, era muito, eu não sei se ainda é assim, mas era muito doido nesse sentido o sistema do banco, né, na época da Caixa. Cada agência tinha seu próprio SQL Server. Me ajuda aí. Cada Como que agência tinha o seu próprio SQL Server local lá, rodando, né? é isso? Entenda que assim, não necessariamente os dados estavam só ali. Entenda que não era isso. Mas, né, e nessa época era rede mesmo, tinha os links, né? Tinha que chegar realmente em rede lá, né? E eu trabalhava na atualização desses sistemas, porque até então todos os sistemas eram feitos com 2 dígitos, né? Para o ano, né? Aí tinha que atualizar para poder ter 4 dígitos, né? No ano. Eu lembro que foi uma época que teve muito isso, a gente teve que atualizar muitos sistemas e ganhamos muito dinheiro. Quem trabalhava na época com TI ganhou muito dinheiro. Eu lembro que foi a primeira vez na vida, realmente, que eu ganhei um dinheiro assim na época, né? Que para minha idade era muito dinheiro. Eu estou querendo simplificar aqui. Mas aí eu vou fazer o caso do bug aqui em si. Como cada agência tinha seu próprio SQL Server local, havia uma necessidade de atualizar constantemente, vamos botar assim, né? Não, É, atualizar para o bug do milênio, né? É necessário atualizar para o bug do milênio. O constantemente era de boa. Esse do bug do milênio que não tinha jeito, tinha que ir lá, localmente, atualizar. no Porque o entanto, constantemente era automático, né? Ele atualizava pela rede mesmo. com o bug do milênio, Né? A gente teve que ir lá na agência para dar um boot na máquina para atualizar ela para o bug do milênio, para atualizar ela para 4 dígitos, né? Atualizar BIOS, atualizar a zorra toda, né? Eu lembro que era uma época muito doida nesse sentido. Porque realmente, se quem não atualizou, chegou no ano de 2000, o computador só entendia que não era 2000, aí entendia que era 1990, que era 1900, né? Porque ele só tinha 2 dígitos. Então, a gente ficou muito, assim, é, eu era bem moleque, né? Mas quem era mais sênior nessa época aí ganhou dinheiro pra caramba, com certeza. Como era um júniorzinho ali, moleque na época, mas eu lembro que pra mim foi bastante dinheiro, né? serviço local, é, no, que, que era atualizado constantemente, enfim, né, na própria dinâmica, né? Vou botar É, assim. Que era, que era atualizado constantemente, né? Aí você, no entanto, com o bug do milênio, era necessário ir fisicamente na agência para botar o sistema e atualizar para 4 dígitos. Não é isso? uhum. Na agência. E eles pagavam a hora isso aqui? Como é que era o esquema? E na época eu ganhava hora, velho, isso aí. Imagine. E às vezes eu era mandado pro interior. Aí eu ganhava o deslocamento, ganhava tudo, ganhava. Não, não ganhava hora, não. Nessa época eu era CLT. Eu ganhava na carteira, mas tinha assim, era um bom salário e eu ganhava, tipo, um tanto a mais, porque eu tinha que pegar a estrada, aí tinha, como é que chama? Quando tem periculosidade, né? Essas coisas. Porque eu comecei a ganhar essa época, né? Porque como tinha que ir fisicamente na agência, então tudo era um motivo para você ganhar mais, né? Tipo,
Ah, mas aí é salubridade, porque você tem que ir lá na agência, né? Mas você pagar mais. Então, eu lembro que para mim, na época, era um salário bom. Lógico, é o que você está falando. Na época já existia os caras mais sênior lá, que ganhava PJ, devia estar feliz da vida. E eu, Fraturando. eu lembro na época, e eu lembro que nessa época, na lista de sistema, eu ganhava muito dinheiro, muito mesmo. É que eu era júnior, não eu era moleque na época. Mas os caras que eram sênior ganhavam, o salário dos caras era muito alto. Nessa época aí era muito alto mesmo. Então, eu só quero fazer essa observação que nessa, o bug do milênio você faturou uma graninha a mais por aí. Por aí é. Pô, Já trabalhava com sistema terceirizado na Caixa. É, é, é assim, lógico, não ganhei uma grana, não mudou minha vida, mas para mim, com 21 anos, foi dinheiro pra caramba, né? Tipo, fiz uma boa farra. Comprei um carrinho, eu lembro que eu comprei um carrinho, comprei um Uno Mille. É isso, para mim foi uma boa grana, né? um din-din. Consegui comprar um carrinho, consegui fazer umas coisas. Legal. E aí, cara, daqui, né? é, eu imagino que com essa experiência de você, ainda CLT na Caixa, né? Mas essa É, experiência de você prestar um serviço nas agências deve ter, tipo assim, caraca, tem aí uma oportunidade, né? Aí eu não queria daí entender. na verdade, por, muito por conta do Linux e tal, eu, assim, enfim, dando uns três pontinhos aí, pulando alguns anos aí, eu terminei, vou pegar os highlights aí, né? Eu terminei tendo, né? Na verdade, primeiramente trabalhando como funcionário num provedor de internet. Eu diria que foi minha escola, realmente, né? Aí de muita coisa. Porque Veio a trabalhar, né? num provedor de internet, né? Ali nos anos 2000 já, né? Um provedor de internet. Foi quando começou a ter aqueles monte de provedores locais, né? Tinha lá Mandic, né? Que era talvez o maior do Brasil. E a Mandic é mais antiga, ela já pega os anos 80 para 90, Não, ainda mas antes ele da era Record. BBS. Aí ele era BBS. Ele fez a transição. Eu conheci o Mandic foi um amigo. Ele fez a transição, né? Ele na realidade, ele foi um dos caras que mais ativos, né? Assim, Sim, sim, sim. nesse cenário, né? De Mas, infraestrutura. porque eu lembro que eu acessei Mandic como BBS ainda, lá realmente nos anos 90, como BBS. Internet, ele foi um dos primeiros nos anos 90, ainda mais 90 já alto, né? 90 é alguma coisa. Porque até então era só BBS que tinha mesmo. Não tinha muita gente com computador, a verdade era essa, né? Nem tinha Verdade. muito computador. Agora foi. O computador no Brasil começou a se tornar popular nessa época, em 2000 e pouco, 2000 que lá. Que Você começou lembra todo, do, todo lembra do mundo. provedor de internet? Que começou todo mundo ter um computador em casa, né? Vamos dizer assim. Você lembra do provedor de internet que você foi trabalhar? Sim, sim, eu comecei a trabalhar com coisa na internet lá em Camaçari, né? TV Camaçari, que era de um político. Que na sequência ele saiu para deputado federal e se Teve. desfez, se desfez de tudo que para ele não fazia muito sentido, ele não entendia, né? Ele não sabia nem como tocar o negócio, né? Então ele se desfez do provedor e vendeu o provedor para Meira, para o Maurício e para mim, né? No caso, eu entrei como sócio também, né? Ele vendeu para Interessante. o Maurício e para o Meira Depois, e eu entrei como sócio também, né? Porque eu era só um funcionário na época, mas como eu programava, eu cuidava de um monte de coisa, a Meira e o Maurício acharam por bem me chamar também como sócio. Daí eu deixa voltei a empreender de novo. provedor? É. Hã? Lembra o nome do provedor? Aí a gente abriu a Interfly, Mas quando você foi trabalhar, qual era o nome? Você lembra? TV Senet. Ficou Fala conhecido de novo. mais assim, como TV Senet, que era da TV? TV, que era da TV Camaçari, TVC, tudo junto mesmo, C, põe o C junto ali. É a TVC, né? Da TV Camaçari. Aí põe um N junto aí, net, quer dizer, espaço, net. É, TV Sinet? TV Senet. TV CNET. Ah, tá. Sim. Pode ser junto mesmo.
Nem lembro se era junto ou separado. Acho que era junto mesmo assim, TV Senet. Esse é interessante, cara. Pô, primórdio mesmo. É, naquela época que era só as locais, né? Ali, né? Como eu falei, o Mandic era um provedor grande nessa época. Ele era grande, realmente. Aí, Na você falou, ele região do, veio já desde a BBS lá, então nessa época ele já era gigante. na região do É um dos Camaçari. maiores provedores do Brasil. É, de Camaçari, isso aí. Que é uma cidade ali do lado de Salvador, né? É o polo, é onde tem um polo petroquímico. Sim, sim. Tô ligado. Mas aí você falou que. E era um provedor de internet a rádio. Então a gente tinha, nessa época aí, a gente chegava em vários lugares com internet que não tinha internet, porque a gente chegava a rádio, né? E até hoje tem bastante por aí. Um provedor de internet a rádio. Sabia? Tem Nos bastante. interiores, assim, é o que realmente predomina. Provedor de internet a rádio, TV Senet, na região do Camaçari. E que depois você veio se tornar sócio, não é isso? Isso. E aí lá foi minha escola, velho. Comecei a aprender segurança. Pô, eu tinha pote de mel, eu era atacado o tempo todo. Eu fazia. Eu tenho um amigo que trabalha com isso, né? Sempre trabalhou. Na faculdade a gente aprontava uns negocinhos. Veio se tornar sócio, mas mudando o nome, né? Virou o Mudou quê? para deixar a TV Senet, porque o nome que a gente colocou nem pegou, na verdade. Todo mundo só chamava de TV Senet. Aquela coisa que, tipo, ninguém. Essa foi boa. E depois veio se tornar sócio. Legal. E essa foi uma experiência de quantos anos você ficou na TV Senet? Pô, foram uns aninhos aí. Acho que a gente ficou aí 1 a 2 anos. Aí desse 1 a 2 anos foi a época que. Foi bem na hora, foi 2 anos e pouco. Porque foi bem na época que veio aqueles grandes provedores. Que até a Mandic também, eu lembro que foi a primeira que foi comprada, assim, por um grande. E foi legal também, porque a gente também foi comprado aí. Na época a gente realmente se desfez, né? Vindo a ser comprado. Você lembra quem é que fez a compra? Assim, vindo a ser comprado E comprou só a carteira de clientes, né? Se não me engano, foi o Terra, não lembro, velho. O UOL, Terra, um desses aí. pela Terra ou Alguma coisa assim. vindo a carteira de clientes a ser comprada, é isso? É. E aí, porque eles não compraram os equipamentos, né? Eles só compraram os clientes. E aí os equipamentos tudo, sei lá, a gente se desfez, vendeu, sei lá o que a gente fez, né? Pela Terra. Legal, hein, cara? Eu não lembro quem foi, tá? Tem que ter que consultar. Depois, se eu falei besteira, eu vou consultar e eu te falo. Porque era basicamente eles mesmo. Assim, então, Comprava todo mundo, é. Uhum. não, tinha o IG ainda, mas o IG eu não sei se tinha essa capital. Quem deu vida ao IG foi o próprio Mandic, né? O Mandic foi Sim, exato. a do IG foi o Mandic. O IG do cachorrinho, né? Eu lembro dele. Lembra do cachorrinho? Uhum. Era grande também. Eram os maiores na época, eles saíram comprando todos esses pequenos, né, que tinham. Todos eles vindo de São Paulo, tá, gente? Diga-se de Sim, passagem, né? sim, sim. Nascidos em São Paulo. Sim, sim. Depois veio a se tornar sócio, vindo a carteira de clientes a ser comprada pela Terra Holding. Depois a gente verifica Algum grande direitinho. desse na época, não lembro. Foi um grande. Legal, interessante, cara. E aí, depois que você ficou rico, milionário com a venda de carteira de Não, não, clientes, não fiquei, não fiquei. A gente era eu um tô brincando, provedorzinho pequeno, né? Não, que eu essa sei que época, essa grana, no máximo que eu fiz com ela foi casar logo depois ali. Logo depois, não, foi mais ou menos nessa época aí. Talvez no máximo usei a grana para casar. É, não ficou muita coisa. a fortuna usou para casar, não é isso? É, mas depois disso eu voltei para a área de programação e voltei a dar aula, né? E aí fui dar aula quando nessa época o Sistema S, né? Começou a abrir faculdade, né? E começou a abrir um programa de
Passou ali, né, um tempinho depois, mas foi isso aí. Ele começou a dar um. Porque teve a javanês, eu passei um tempo aí trabalhando para a galera da Oracle, não sei o que, mas acho que pula, né? Eu ganhei experiência em Java, né? Depois do provedor, que no provedor eu já comecei a colocar coisas em Java, olha que eu lembro, Denise, por conta de um amigo meu que encheu o meu saco, mas foi muito bom, o Topazio, né? Para eu aprender Java, né? E lá no provedor eu usava as paradas tudo, uma parte em PHP. Tinha de tudo um Olha, pouco lá. Tinha, Denise, você tá precisando tinha, sair, fazer um check-out, é a Denise? Denise, é a Denise precisou sair. Denise? Ou ela já saiu já? Não sei. Ela saiu, não sei. Denise, já saiu? Tá com a gente ainda, querido? Senão você pode dar um tchau aí ao vivo e a cores, em vez de você escrever aqui. Então vai lá, continua aí, querido. Desculpa te interromper. Aí, opa, desculpa. Aí, Você depois voltou a dar aula no Sistema S, foi não, isso? aí eu comecei a dar aula, né? Foi quando eu tive a experiência de dar aula, né? Eu comecei a, depois dessa nossa provedor, eu fui trabalhar com programação muito focada em Java. Eu já tinha tido a experiência do provedor, a gente já tinha algumas coisas em Java, né? Nessa época aí, né? Os 2000 foi a época que Java começou ali a bombar, né? E aí eu virei javeiro realmente. E no que eu virei javeiro em Salvador, rapidamente ali, no, até uma cidade menor nesse sentido, né? Não tinha muita gente que programava em Java. E aí eu terminei sendo selecionado para ser professor de Java lá no Senai CETIND, né? Que é um sistema S, né? Não é SESI, eu não vou lembrar tudo agora. É um sistema S lá, né? Tem um prédio gigante na Paulista, bem famoso. E tem hoje em dia um monte de faculdade espalhada pelo Brasil. E aí eu fui selecionado para dar aula de Java lá, né? E aí, num programa, né? Em conjunto com a IBM, na verdade fui selecionado pela galera da IBM, né? Fui selecionado lá com a galera da IBM para dar aula lá. Mas deixa eu entender, você chegou lá por conta própria ou você foi uma indicação do pessoal que você trabalhava na IBM? Não, não tinha nunca tive ligação com a galera da IBM nesse sentido aí. Não tinha contato nenhum. Você fala lá por causa atrás do meu pai que talvez que tinha, eu nunca tive. Eu falei diretamente por causa do seu pai. Não, mas meu pai era da área comercial lá, não sei o que, não tinha nada a ver, né? Mas a IBM, que é gigante, são mundos completamente diferentes, né? Assim, não se falam, né? É verdade. E, e nessa época aí abriu mesmo uma vaga, eu apliquei mesmo. O currículo, aplica lá a vaga, né? Não teve nenhum tipo de indicação, não. Você passou aula de Java no Sistema S. Fiz o processo seletivo lá, né? E aí eu lembro que tinha envolvimento da galera da IBM, né, para ser avaliado e tal. A galera, sei lá, né, gostou de mim, não sei como, né, deu liga. E eu fui ser professor. Foi o primeiro professor desse programa que chamava Oficina do Futuro. Era um programa, né, que a IBM, em conjunto com o Sistema S, estava fomentando novos programadores. A pessoa precisava ter o segundo grau completo, né? Era uma espécie de curso técnico, né? O tecnólogo, né? E nessa época eu já tinha me formado, né? E aí e aí foi minha primeira experiência como professor, assim, né? E aí eu dava aula de Java. Eu dava aula de Java para a galera, que a ideia da oficina futura é o seguinte: pegava a galera que tinha era um programa, como é que fala? Programa de inclusão social. Então tinha regras do tipo renda até tanto, ter estudado em escola pública, sei lá, esse tipo de coisa, né? Tinha umas regrinhas lá. A pessoa tinha que arranjar um dinheiro só para pagar a matrícula, para pagar
matrícula realmente, né? A inscrição não era muita grana, mas era um dinheirinho lá que ele pedia. E o restante todo do programa, uma vez que a pessoa também era selecionada, era validada como ok, era bancada pela IBM junto com o Sistema S, né? E depois de formado nesse programa, a galera ia trabalhar na IBM, ia trabalhar numa fábrica que a IBM criou lá na época, a fábrica de software, que tinha lá no, no comércio em Salvador. Uma fábrica CMMI, level, sei lá, o último level que pode ter. E tinha uma fábrica lá. Eu também trabalhei nessa fábrica. Fábrica de software. Nessa época, as famosas fábricas de software. Né? É isso que eu ia falar. Não existe mais, né? Mas hoje em dia, nessa época existia. Famosas fábricas de software. E tinha uma fábrica de software dessa lá na Bahia. Né? Mão de obra mais barata, né? Os baianinhos lá trabalhavam com qualquer merreca. E, e nesse programa, na primeira turma, se não me engano, na segunda, não lembro, eu conheci o Diógenes, né? Gil. Ele é meu sócio, né? CEO da Clever. Conheci ele nesse programa. Ele veio de uma realidade realmente muito dura, né? Incomparável até com a minha. Já trabalhou de tudo, né? Já trabalhou até na lavoura mesmo, né? Lavoura de laranja e outras que tinha lá no interior da Bahia. E, e caiu aí nesse programa, né? Inclusão social. E a gente se conheceu lá, né? Ele tinha muita dificuldade realmente em aprender, né? Entender. Foi bem interessante que teve algum momento que alguma coisa destravou, ele entendeu e dali ele, pô, se tornou um exímio programador como é até hoje, né? É bem interessante Foi isso. quando eu, né? O Diógenes, é isso? Aham. Vai ser bacana fazer o mapeamento básico dele, hein? Eu vou convidar ele. Eu acho que ele vai se amarrar. É bom que a gente registra, a gente pode usar isso depois também, nesse registro. Não, com certeza, cara. Isso aqui a gente. Se você pega, sabe, olha, os outros, as outras originações que nós já fizemos, né? Já virou um podcast esse aqui. O pessoal está sempre atualizando e sempre, sabe, assim, fica cada vez mais orgânico mesmo, pulsante, vivo. Não fica uma coisa só de registro de Wikipedia, entendeu? Não Uhum. fica bem viva mesmo. Você vai entender, já dá para sentir, né? Você vai sentir isso mais com o tempo. Foi Como quando, dizia lá na Bahia, lá ele, velho. Não senti nada. quando conheceu o Diógenes, não é É isso? Dio. A gente conhece ele mais como Dio. São as três primeiras letras ali do nome dele. Sem um acento. O Dio. É o mais nome artístico. conhecido. É o nome artístico. Ou Vou usar seja, a licença poética da amizade para zoar com ele um pouquinho. o Dio, é isso? Pô, cara, vocês se conhecem há muito tempo, hein? Caçamba preta. Somos irmãos. É, isso A gente aí. tem os irmãos que a gente nasce, tem os irmãos que a vida dá para você. E o que que você gostaria, assim, quer dizer, que você gostaria de finalizar aqui, é que a gente pode explorar muito o bate-bola que vocês fizeram ao longo do tempo, até chegar na Clever, entendeu? Uhum. Que eu acho que é válido isso. A gente ver como é que esse foi esse bate-bola ao longo do tempo até a gente chegar na Clever, até chegar na... Pode ser. Também não fica muito maçante, aqui a gente já está um tempo aqui. Não, mas a ideia não é essa, a ideia não é ficar maçante, né? A ideia eu acho que tá orgânico, até agora tá bacana, tá orgânico. Ah, tá legal. É. Foi quando conheceu o Diógenes, ou seja, o Dio, né? É, que era, que acabou, que É, futuramente. daí a história da gente vem se, né? Porque da Oficina do Futuro, eu participei diretamente da contratação dele lá na fábrica, né? Porque umas duas turmas seguintes, ou uma turma seguinte, eu deixei de ser professor nesse programa para ir trabalhar na fábrica, do mesmo programa. Eu fui trabalhar na fábrica mesmo, né? É, E, e trabalhando na fábrica, precisava de programador.
eu realmente atuei diretamente na contratação de Dio na época, para mim foi um dos destaques lá do programa, né? Então ele começou lá estagiando, Interessante, né, cara? Ah, que sensação. Ele é mais novo ou ele é mais velho que você? mais Eu novo, acho que mais novo, 6 anos, 6 ou 7 anos. Ele é da idade do meu irmão. interessante, cara. Eu tô tendo uma ideia aqui que eu acho que vai ser melhor, hein? Você convidar ele, né? A próxima semana. Quer dizer, semana. A semana mesmo, na sexta-feira. Você Pode convidar ser. ele. A gente faz o mapeamento, a gente faz a originação dele até chegar nesse momento. Depois, a gente mapeia com vocês dois fazendo o bate-bola, entendeu? De É, porque vocês foi dois. isso aí. Aí a gente, tipo, eu fui trabalhar na empresa, aí chamei ele. Aí ele foi trabalhando na empresa e chamou. Aí eu fui para São Paulo. Enfim, eu fui para São Paulo, aí chamei ele, aí ele foi. Aí de lá eu saí da empresa, aí ele tava trabalhando na outra empresa. Aí a gente ficou nessa, tipo, sempre meio que trabalhando junto até um dia que a gente se encontrou aqui no Rio. Eu tava no Rio e ele também. E daí surgiu o que hoje chama-se Clever. Então, é isso que eu tô falando, querido. O que que você acha Rolou uma também? escola aí depois disso, né? É isso. Você acha a ideia bacana? A Eu acho gente legal. fazer a originação básica dele e a gente pode fazer o seguinte: a gente faz a originação básica dele, né? E na sequência, se der, a gente já, vocês dois juntos, a gente já mata vocês dois, no bom sentido, né? A gente já mata o bate-bola de vocês dois ao longo do tempo até chegar na Clever. Aí vai ficar Sim, bem, né? tá legal. Para a gente não precisar demorar um pouquinho mais aqui, que eu acho que já batemos o nosso 1 hora e pouquinho aí. Sim, sim. Cara, é isso. Muito legal. Pode deixar que eu vou fazer o post mapping do seu pai e da sua mãe ali direitinho, tá? Vou fazer o registro. Eu vou botar os links aqui, o que tiver de link que você queira me passar, que eu jogue aqui, eu jogo, tá bom? Fica Sim. ligado nisso. E assim que a gente mapear a originação básica dele, junto com a de vocês, a gente vai partir para fazer o primeiro re híbrido da Clever, entendeu? Que você vai, ou seja, a gente vai começar de fato a fazer a exploração em si, né? Ligado ao projeto, né? Então vai ser bem bacana. Dito isso, cara, fica à vontade aí para você fazer a sua apreciação final e check-out, querido. Ah, foi muito bom, né? Poder debruçar aí sobre a história, né? Até aqui, até o momento aí da onde tem um link com o Dio, né? E a Kleber. E linkar aí, né? Teve essa inspiração aí, foi com base nos papos que a gente teve anteriormente. Essa inspiração de eu lembrar até do antepassado, né? Porque eu conheci o Dio através do ensino, né? Nunca tinha me tocado disso, e é algo que, na verdade, já está no sangue da família há tempos, essa questão de ensinar. E foi através do ensino que eu conheci o Dio, e se não fosse isso, não existiria a Clever hoje, né? Então, é bem interessante, né? Toda essa história. Vamos agradecer o sistema S e a IBM. É, isso aí. Não é? É, com certeza. Com certeza. É isso aí. Bem, então é isso, querido. Muito obrigado. Quero só lembrar você que vai ser muito importante a gente estar juntos quarta-feira agora, de 15h30 às 17h, tá? Para a gente dar continuidade ao ao último evento do ano, né? O último de Conferência 404, dia 29 de novembro, que vai ser quando a gente vai realmente plantar a sementinha da caravana, né? Que a gente vai fazer em 2025. Então, vai ser agora, essa quarta-feira de 15h30 às 17h. E sexta-feira eu te vejo novamente, se possível com o Dio, o Diógenes, né? Eu vou convidar ele. A gente poder fazer a originação básica dele. Vai ser muito legal poder ter essa experiência com ele. Tá bom? Legal. Tá joia. Uma boa noite para você, cara. Valeu, valeu. Você também. Tudo de bom aí. Nessa.